simples trabalhador rural, pode ser um médico, pode ser um político, pode ser um advogado, um empresário. O último que nós tivemos aqui realmente foi foi o menino da farmácia, né? Foi o doutor Marco Machado. O doutor Marco Machado nos deu aqui realmente uma entrevista realmente muito brilhante, muito bonita, contando a história de vida. Também nós tivemos aqui o Juscelino Brito, da farmácia Brito. Que coisa fantástica, né? Como o Juscelino conseguiu crescer, aquele rapazinho que saía entregando. Quando ele contou aquela história, que a farmácia dele só tinha a caixa vazia, o pessoal entrava na farmácia, só tinha as caixas vazias, ele não tinha. E o pessoal, mas eu quero esse medicamento. Não, esse medicamento não tem. Onde é seu endereço? Daqui a pouco eu vou levar. Ele ia na outra farmácia comprar para ele levar. Né? Ele não tinha, só tinha a caixa vazia para enfeitar as prateleiras. Mas alguém pediu um remédio, aí ele disse, não tenho, mas dê seu endereço que dentro de uma hora, meia hora esse remédio chega na sua casa. Ele ia na farmácia vizinha, comprava um remédio que ele não tinha, pegava a bicicleta, às vezes a pé. Teve um caso que ele contou que foi correndo e levar o medicamento. Ou seja, é uma forma de você acreditar no empreendimento. Então cada um tem a sua faceta de vida. E hoje a nossa entrevistada é a primeira mulher que a gente entrevista nessa série de homenagem que a gente faz a uma pessoa que integra a vida da nossa cidade. Hoje nosso quadro é Minha Vida, Minha História com a médica ginecologista, primeira-dama de Feira de Santana, a doutora Adenilda Lopes Martins. Ela é graduada em Medicina pela Universidade Federal da Bahia, em 1980, é doutora em Medicina e Saúde pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, mestre em Saúde Coletiva pela UEPS, responsável pela implantação do primeiro serviço de prevenção do câncer genital na Unidade de Saúde da Rede Estadual de Feira de Santana, implantou em 1988 o primeiro serviço de referência estadual DST-AIDS da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, CESAB, Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana, Bahia, onde atuou no período de 88 a 2007. Em 88 foi diretora técnica do Hospital Municipal Inácia Pinto, Hospital da Mulher, da Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana, membro da Comissão de Implantação de Residência Médica do Hospital Regional Clécio Andrade, Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, CESAB. Atualmente é professora assistente da Universidade Estadual de Feira de Santana, experiência na área de medicina, com ênfase em ginecologia e obstetrícia, atuando principalmente nos seguintes temas relacionados à patologia cervical: adolescente, saúde da mulher, virologia, pampilomavírus humano, HPV, vírus da imunodeficiência humana, HIV, vírus linfotrópico da célula humana, HTLV, e reprodução humana. Há umas palavrinhas difíceis que não saíram tudo certo, mas a gente faz como pode. Doutora Adenilda, bom dia. Ouça agora no programa Bom Dia Feira. Minha vida, minha história. Experiências de sucesso. Bom dia, doutora Adenilda. Bom dia, Dilson. Bom dia a toda a equipe, uma equipe movimentada e ativa a essa hora da manhã. Eu estou vendo que alguém fez uma busca no meu currículo Lattes, porque esses nomes difíceis todos vieram de lá. Aqui tem uns hackers aqui, viu? Aqui nós temos nossos hackers também, não, viu? mas isso aqui não é hacker não, porque isso é acesso público mesmo. Qualquer pessoa pode acessar disso, isso é direitíssimo acessar. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu espero que... Você só esqueceu uma coisa, Dilson, não sei se talvez no meu currículo não seja claro, não esqueça o meu Lima, porque a minha origem é ferense. É da minha mãe, a herança da minha mãe, que é ferense. Eu sou Adenilda Lima da minha mãe, Lopes do meu pai e Martins do marido. Então eu faço questão de carregar tudo com o mesmo peso. Então... Isso me torna essa pessoa que eu sou hoje. Pois é. E a senhora nasceu onde? Eu nasci em Serrinha. Meu pai é
um pequeno pecuarista, agropecuarista, porque no sertão todo mundo faz um pouquinho, a depender da época do clima, você cria bicho, a depender você planta, né? E é assim que crescem as grandes famílias de 10 filhos, das quais eu venho. Nasci em Serrinha, meu pai de lá e minha mãe de Feira de Santana. Na verdade, minha mãe é de Santa Bárbara, que na época era distrito de Feira de Santana, mas no documento dela tem lá. Nasceu em Feira de Santana, Bahia. Bom, aí a senhora se mudou para Feira ou conheceu Colbert já em Feira ou conheceu Colbert ainda em Serrinha? Não, essa história, Dilson, que é muito interessante, eu gosto, sempre eu falo isso para refletir. Eu estudava no curso de Medicina da Universidade Federal da Bahia, Colbert também, só que ele era 3 anos na minha frente. E nós fomos nos conhecer num congresso de estudante de medicina em Maceió. Não nos conhecíamos enquanto estudantes da UFBA, né? Fomos para um congresso em Maceió e lá, apresentados por um amigo comum, nos conhecemos. Ficamos amigos muito tempo e só depois de algum tempo foi que a gente resolveu começar um flerte, um namoro, e isso fazem já 41 anos. Isso ainda na fase de estudante ou já formado? Estudantes. Eu era 2º ano de faculdade, ele já era 5º. Era bom estudante, Colbert? Bom, eu já conheci ele no internato, né? E no internato, segundo as informações que eu tinha, ele era um aluno extremamente dedicado. Não, tô brincando. Ele era uma pessoa... ele é, em tudo que faz, uma pessoa extremamente comprometida. Quando ele resolve fazer alguma coisa, ele faz pra valer. Bom, a senhora viveu, portanto, os 2 lados da história, o lado da política e o lado da profissão da medicina, porque o Colbert, além de médico, descende do Colbert pai, que foi o grande líder político de Feira de Santana, carismático, político. Como foi conviver com essa situação da política dentro da vida da sua família? Olha, Dilson, é uma coisa que só quem vivencia pode falar. Porque nós, como médicos, antes de Colbert entrar nessa vertente política, nossos primeiros anos de casamento, ele como cirurgião vascular, ele trabalhava muito. Eu era obstetra na época. Eu digo eu era, porque apesar da minha formação em obstetrícia, eu deixei de fazer partos depois que a minha 2ª filha nasceu. Mas então nós tínhamos uma vida extremamente atribulada, porque inclusive coincidir horários era uma coisa muito difícil, porque ou ele estava de plantão ou eu estava de plantão, então era muito complicada. Quando ele assumiu o lado político, ele foi aos poucos deixando a parte médica. Aí, apesar de mais confuso, porque ele tinha que viajar para Salvador, ele tinha que viajar para Brasília, ele tinha que assumir os compromissos na zona rural e municípios vizinhos, mas aí a gente já conseguia fazer um tempo livre para a família, né? Então, as 2 coisas são importantes, as 2 coisas têm extrema carga quando você procura fazer com seriedade. Mas eu acho que quando você gosta, você acaba administrando bem isso. E o Jans da família, né, de Colbert, aquela raiz do pai, né? Isso foi a influência direta dele ou ele seria político independente de que o pai tivesse sido? Olha, Colbert, desde estudante, ele já fazia política. Ele fazia parte de diretórios acadêmicos, ele foi representante na residência médica, ou seja, antes dele acabar antes dele voltar para a feira, ele já tinha um perfil de política na área que ele atuava, né? E eu acho que aquela história, ele cresceu vendo o pai político, ele cresceu vendo os 2 lados da política, o lado gostoso, de amor à política, que era o que o pai tinha e demonstrou a vida inteira, isso ficou muito claro, e via também as dificuldades que o pai passava por conta disso. E mesmo essas dificuldades não o afastaram do desejo de ser político. Quem o conhece pessoalmente, eu sei que você conhece muito bem ele, sabe que ele teria que ser político, independente de pai ou não, mas eu acredito que a grande influência foi o pai, mas também foi o grande professor, que mostrou que fazer as coisas certas, fazer o que deve ser feito, muitas vezes não é nada fácil.
Mas ele tinha essa escola em casa. Doutora Denilda, a gente sabe que o político tem a vida pública, já está dizendo, não é? Mas o lar do político é um lar muito, diríamos assim, invadido. Eu posso dizer assim, isso aqui é um termo que eu posso dar, porque não tem hora. Às vezes a senhora está em casa, no seu domingo, no seu descanso, chega alguém na porta, como é que é essa relação, essa convivência? Porque todos nós temos nosso momento de aborrecimento também. Tem hora que a gente é obrigado a dar um sorrisinho de aeromoço, né? Você sabe o que é sorriso de aeromoço, né? Você falava CM que era sorriso de aeromoço, aquele sorriso que você está chateado, mas você... O sorriso formal. Formal, não é? E muitas vezes as pessoas têm que sair sorridente, no momento até que a gente sabe que é incomodativo. Como é que é essa relação? A senhora conseguiu superar isso? Ou convive ainda com esse problema, esse lado aí que não consegue se desvencilhar? Olha, Dilson, para mim, não é difícil pelo seguinte, meu pai também era político. Eu cresci num ambiente político. Era uma política diferente, na época que meu pai foi vereador e que nem salário tinha. Era gostar mesmo de participar da vida da comunidade, né? Então eu entendi isso muito bem. E hoje você fala uma coisa, mas hoje a invasão é maior ainda disso, porque tem a internet, você está no lugar, você é fotografado, o telefone te alcança em qualquer lugar, porque antes simplesmente, se eu vou viajar e sumo, né? Hoje não, o telefone te alcança em qualquer lugar, as redes sociais te alcançam em algum lugar, e a gente tem que entender que na hora que a gente faz uma opção de vida, ela traz coisas boas, mas traz também seus perrenguezinhos, como se fala por aí. E eu, pessoalmente, não tenho nenhum problema. Eu administro muito bem. Até porque tem coisas que se eu não posso fazer, eu digo não. Eu aprendi a dizer não, mas dizer não assim com sinceridade, sem machucar, sem... Alguns momentos na vida a gente tem que dizer não, né? Então, eu aprendi. E é uma tarefa difícil. Dizer não sem se chatear, dizer não sem criar atrito com o outro. E eu tenho a impressão que eu tenho essa capacidade. Não é de hoje. Isso é um aprendizado de vida. Os anos e a experiência nos dá esses aprendizados. Agora, como é que a senhora também consegue conciliar essa relação de médica, né? Porque a medicina é um sacerdócio, a gente sabe, né? E o médico, as pessoas quando vão no seu consultório, as pessoas vão fragilizadas, né? Qualquer pessoa. Você pode dizer que conheço o cara mais forte do mundo, quando ele chega junto do médico, ele se sente fraco. O médico é realmente a pessoa que você chega ali, é como um santo, um Deus para você. Mas de repente a senhora está ali naquela atividade toda e vem a atividade política que chama de um lado o seu esposo e às vezes a senhora tem que deixar aquela para acompanhá-lo. Como é que a senhora convive com essa situação? De determinado momento a senhora sabe que tem que seguir a sua função de médico, mas de outro lado tem o seu marido que está precisando da senhora. Olha, Dilson, no momento... E sobretudo aquele apoio moral em determinados momentos que a política tem os seus reveses, né? Com certeza. No momento, eu faço como médica atendimento só em consultório. Eu fui médica da Secretaria de Saúde do Estado por muitos anos, mas já me aposentei. Então, eu exerço a medicina hoje no meu consultório e na condição de professora da universidade. Nesses momentos, eu só sou doutora Denilda, ginecologista, e faço questão de deixar isso muito claro. Mas óbvio que, como você disse, em alguns momentos eu preciso, por exemplo, viajar com ele para algum evento ou participar de algum evento no meu horário de trabalho. Quando é na universidade, eu tenho como trocar com o colega. O colega me substitui e depois eu pago esse trabalho. Enquanto consultório, eu não atendo urgência. Então, eu ligo para a paciente e combino com ela qual é o melhor momento. Se eu antecipo aquela consulta ou se eu retardo na conveniência da paciente. Nunca é na minha conveniência. Porque como eu não faço urgência, eu posso fazer isso tranquilamente. E até hoje, já tem um tempinho que Colbert está na prefeitura, eu não tive nenhum estresse por conta disso. Então,
o meu momento me permite eu me dividir na conveniência da necessidade. Pelo que eu percebo, a senhora planejou também toda sua vida em cima de um quadro político, né? Como a senhora disse que seu pai foi político, né? Seu sogro foi político, seu marido é político. Obviamente que, pelo que eu percebo, a senhora calculou tudo direitinho. Não é bem calcular, porque você bem sabe disso, que na vida a gente planeja, mas nem sempre o planejado pode acontecer, né? Mas nós temos que ter um pouco de flexibilidade para fazer as coisas sem causar sofrimento para o outro, ou faltar para o outro, e sem causar estresse para você também. A gente vê que estresse é a doença da humanidade hoje. Os grandes problemas da humanidade hoje passam pelo estresse. Então, eu procuro ter uma flexibilidade que me permita atender. Porque uma coisa que você disse, Dilson, que é fundamental. Quando eu estou tendo mulher de todas as idades, e tem dia que você chega no meu consultório, só tem idoso, parece uma clínica geriátrica. E essas pessoas não querem só uma consulta médica. Querem um ouvido, querem um ombro, querem um aconchego maior. E quando eu estou no consultório, eu tenho que fazer isso. Então, eu não atendo ninguém com pressa. Não quero saber se é paciente de convênio ou se é paciente particular. Se a paciente entra no meu consultório, a demanda dela tem que ser atendida, seja ela qual for. Tem pacientes que vão ao consultório que eu pergunto, você veio aqui por coisa? Ah, doutora, só para conversar. Ou seja, ela precisa de um ouvido naquele dia. Ela não precisa de um exame médico. Então, se eu tenho, por exemplo, surge um compromisso que eu preciso fazer hoje de tarde, e eu só soube agora, eu tento desmarcar algumas pacientes, dizer assim, olha, você prefere vir agora de manhã, eu posso lhe atender depois das 5, ou você prefere vir amanhã. Então, a gente faz uma coisa, porque as minhas pacientes antigas, todas entendem, porque elas sabem que na hora que ela entra no meu consultório, o tempo dela é o tempo necessário para ela. Então, eu tenho toda essa compreensão da minha clientela. Bom, e os filhos, como é que foi a criação dos filhos desse mesmo quadro médico-político? E qual foi o segmento deles, da vida deles? Essa foi, Dilson, a parte mais difícil. Por isso que eu deixei de fazer partos, deixei a parte de obstetrícia quando nasceu minha segunda filha. Colbert já era político. Colbert entrou na política quando eu engravidei do meu primeiro filho. Então, eu era a mãe, o pai, porque Colbert era extremamente ativo. Na época, ele foi ser deputado estadual e ele ficava para cima e para baixo o tempo inteiro, mas quando ele chegava, as crianças já estavam dormindo. E quando ele saía, as crianças ainda estavam dormindo. E nos finais de semana, ele tinha toda uma agenda de distrito, de reuniões e etc, etc. Então, eu tinha que suprir todas as necessidades das crianças e não deixar que essa falta do pai pesasse para eles. Eu acho que eu fiz isso bem. Agora, uma coisa que eu sei é que nenhum dos dois quiseram ser médicos nem políticos. Ou seja, eles tiveram uma lição de vida que deve ter sido um pouquinho pesada, que fizeram eles dizer assim, eu só tenho certeza que eu não quero ser médico. E quando alguém fala em políticas, eles se entreolham e sorriem. Ou seja, também não tem interesses políticos. E qual o segmento de profissão deles? Meu filho mais velho é administrador. Hoje ele é administrador, mora fora do estado há alguns anos já, desde 2006. 2006, ele ainda fazia faculdade, trabalhou em Salvador um tempo, depois trabalhou em São Paulo um tempo e hoje mora em Florianópolis. Faz o que gosta, né? E a minha filha começou como colega de você, jornalista, formou em jornalismo aos 21 anos de idade, trabalha como jornalista ainda, só que inquieta também. Agora, no início de fevereiro desse ano, ela graduou também em Direito, mas ela continua jornalista. O que ela gosta de fazer. E lembrar que Colbert foi radialista. Né? Pois é, foi. Né? Ainda teve Colbert começou junto comigo. Ele era consultor, quer dizer, eu um pouquinho antes dele, a Colbert foi trabalhar na Rádio Cultura, eu trabalhava aqui na Rádio Cidade Feira, eu comecei aqui na Rádio Cidade Feira, a nossa co-irmã, e Colbert na equipe esportiva da Rádio Cultura, me lembro bem, uma equipe formada com grandes nomes do Rádio Salvador, que a Rádio Cultura
Acho que vocês ainda, não sei se já namoravam ou não. Não. Ainda não. Ele já estava para se formar quando eu comecei E a namorar. Colbert era repórter esportivo. Eu tenho uma carteirinha dele de repórter. Né? De repórter. Tenho. Eu tenho uma carteirinha dele de repórter. E na época, o que aconteceu é o seguinte, na época a Rádio Cidade de Feira tinha uma equipe esportiva boa, mas a Rádio Cultura reabriu, porque a Rádio Cultura tinha sido fechada pelo governo Pinochet, não é? Ou foi antes ou depois. Não, é o seguinte, é que teve um radialista, Lucílio Bastos, que fez um programa e foi entrevistar Chico Pinto. Nessa entrevista, Chico Pinto disse que Pinochet era um ditador sanguinário. O governo militar simplesmente fechou a Rádio Cultura, caçou a Rádio Cultura. A rádio foi caçada. Nesse ínterim chega a rádio, não sei se eu estou equivocado antes ou depois, mas o fato do episódio, depois a rádio reabriu e montou uma equipe esportiva muito poderosa, trouxe os maiores radialistas de Salvador, os famosos da época, Jorge San Martin, quem mais? Reinaldo Barreto, um monte de gente. E pronto, e o escolhido de Feira, o escolhido de Feira foi Colbert. A senhora sabia disso, não? Não. Pois é, pode perguntar a ele. Eu só sei que foi porque tem lá a carteirinha dele. Mas ele foi um grande esportivo. Foi um grande repórter. Só que Colbert era alto e magro. Seco, Colbert. Se vocês conhecessem Colbert, antes você vê. Porque o alto sendo magro, ele aparenta ser mais alto ainda do que o que é, na verdade. Mas ele realmente teve uma passagem muito boa no rádio esportivo. E eu pensei até que uma certa feita até nós Colbert, porque você não volta a comentar rádio, fazer comentarista da equipe esportiva? Mas a política não deixa. Isso, por falar em peculiaridades, eu fiquei sabendo muito recentemente, que eu não sabia, que ele também foi ator de teatro. Eu não sabia. Eu recebi recentemente umas fotos. Essa eu não sabia. Eu também não sabia, foi uma novidade. Mas que bom, isso foi bem lá na adolescência, foi nessa época que ele era. Então, sua filha também não deixou de pescar um pouquinho do passado do pai. Não, e a genética dela é muito parecida com a dele em vários aspectos. Eu acho que essa vertente passa bem por aí. Agora, o que é que a doutora Adenilda mais gosta de fazer porque esse programa, esse quadro aqui é um quadro assim mais intimista, né? O que é que a senhora gosta mais de fazer nos seus momentos de lazer? Eu tenho a coisa mais gostosa para mim, é tanto que para onde eu vou é de uma rede. É de deitar na rede, botar uma boa música e ler um bom livro. Só que a minha rede não é desenrolada há alguns anos, não é nem meses. Mas é para mim o suprassumo do relax, do prazer. É você estar com alguém do seu lado, família normalmente, um ambiente familiar ou de amigos bem queridos, bem próximos, jogando a conversa fora, como se diz, né? Um bate-papo bem leve, com a musiquinha boa, baixinha ao fundo e um livrinho bom do lado. Eu acho que não existe nada melhor do que isso para mim. E como a senhora consegue conciliar essa agenda, né? Porque o prefeito é requisitado a toda hora, né? Deve receber 10, 12 convites por dia, não tem tempo para tudo, deve escolher alguns mais importantes, pelo menos. Porque a gente a pessoa pública é convidada para coisas inusitadas, mais diversas, né? E obviamente que a esposa também não vai em todas, também não pode. E como é que a senhora seleciona esses momentos de ir? Olha, Dilson, isso inclusive me perguntaram ontem na igreja. Como é que eu faço isso? Eu digo, olha, eu sou uma mulher de prefeito, eu não gosto da palavra primeira-dama, não, viu? Eu gosto da mulher do prefeito, ou companheira do prefeito, como vocês quiserem, que tem uma vida profissional ativa ainda. Então, as pessoas tendem a me comparar às mulheres dos ex-prefeitos que não tinham uma profissão definida como eu tenho. Eram pessoas do lar, eram esposas e não tinham uma profissão, digamos assim, que aprendesse. E eu digo, olha, gente, eu não posso esquecer esse meu lado. Porque Colbert é prefeito hoje. Mas daqui a uns anos, não sei quantos, depende da vida,
ele deixará de ser e eu vou voltar. Então, nós médicos não podemos interromper a nossa profissão por 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e depois retomar. É complicado isso. Então, eu procuro equilibrar e, por isso, eu procuro estar com ele naqueles momentos que eu vejo que é importante a mulher estar do lado, tá certo? É difícil, não é porque eu escolho, não, porque isso é mais importante ou porque isso é menos importante. Mas é que tem determinados momentos que eu preciso estar. Em outros momentos, as pessoas querem o prefeito. Eu vou ser só uma figurinha do lado. Então, se naquele momento eu vou ser só uma figurinha, eu prefiro estar num lugar que eu sou mais útil. É uma questão de peso, de utilidade do meu papel naquele momento. Não é porque aquele evento é mais ou menos importante. É onde é que naquele momento, e muitas vezes isso acontece, você falou, de terem duas coisas diferentes para couber ao mesmo tempo. E ele não pode estar nos 2 lugares. Aí a gente combina, ele vai para um e eu vou para outro. Então ainda tem isso também. O fato de eu não estar com ele não implica que eu não esteja assumindo um compromisso que é do casal, digamos assim. Bom, a função da primeira-dama, como a senhora diz, a mulher do prefeito, como é a mulher do presidente, a mulher do governador, e realmente são emblemáticas, né? E simbólicas ao mesmo tempo, né? Nós tivemos primeiras damas no Brasil que ficaram famosas do ponto de vista assim da sua atividade, e outras que foram verdadeiras foram caricaturadas, né? E do mesmo jeito que por exemplo, nós tivemos uma primeira dama no Brasil, a esposa de Fernando Henrique Cardoso, doutora Ruth. E Ruth Cardoso. Que era uma mulher culta, uma mulher professora de universidade. Né? E tivemos uma primeira-dama que foi de Costa e Silva, do general Costa e Silva, que o pessoal fazia gozações, aproveitava para brincar. Não, é? Não levava a sério a primeira-dama. E outras primeiras-damas que se levavam a sério. Nós tivemos primeira-dama polêmicas também na Bahia, como em Feira de Santana. Qual uma primeira-dama que a senhora considera assim, tanto no nível municipal, estadual ou federal, que a senhora diga, aquela foi uma grande primeira-dama? Olha, Dilson, é que, na verdade, eu fazer essa análise, eu correria um risco muito grande de não ser justa. Porque para eu poder dar essa opinião, eu precisaria conhecê-las, inclusive na sua vida pessoal, né? Porque você sabe que a gente constrói uma participação, uma história, o que for. Tem vários fatores. Qual era o suporte que essas mulheres tinham nas suas casas? Como é que era o relacionamento dessas mulheres com seus maridos? Que nível de envolvimento esses maridos deixavam que elas tivessem, né? Porque quando a gente tem um olhar afastado, a gente faz um julgamento que muitas vezes não tem nada a ver com a realidade. Então, tem mulheres que são proativas, são aquelas que vão para frente, que até faz-se brincadeira. Quer conseguir alguma coisa, peça a fulana que o marido obedece, né? Tem muito isso. Então, eu tenho muito cuidado com essas avaliações, porque eu, como mulher, especialmente como ginecologista, que é confidente de mulheres, as pessoas fazem assim, doutora, eu tenho uma postura que é permitida pelo meu marido, né? Então, eu preferia não te responder essa pergunta, eu vou ficar em cima do muro disso, nessa pergunta. Porque eu não quero correr o risco de cometer alguma injustiça. Eu não estou lendo, mas estou ouvindo, porque minha mulher está lendo um livro lançado agora da mulher de Barack Obama, Michelle Obama. E lá em casa está acontecendo um detalhe, porque eu não preciso ler o livro, que a mulher está lendo o livro e comentando comigo. Que coisa boa, você é privilegiada. Ela está lendo o livro, eu estou lá tendo cochilando, ela, pai, olha, é assim, assim, assado. E e ela me coloca que a Michelle só fala no plural. Nós governamos, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo.
segundo o que minha mulher está me passando, porque ela estava perdendo o verdadeiro Juca. A história de Juca eu já contei para vocês aqui, né? Só conhece a história de Juca? Você conheceu o Juca de Aurinho? Não. Conheceu? Não morreu, Não. agora tem Eu conheci, eu ouvi falar dele, mas eu não Irmão de conheço Beto, sua história. Não, Conta o seguinte, que Juca, sim. é o seguinte, Juca, diz que tinha o cinema Iris, cinema Santana naquela época, os meninos não tinham dinheiro para comprar, para assistir o filme. Aí Juca era sabido, era mais sabido, mais letrado e tal, Juca. Aí todo mundo se reunia, comprava o ingresso para Juca e ficava na porta do cinema esperando acabar. Aí quando o filme acabava, os meninos ficavam tudo na porta do cinema esperando o Juca. E Juca ia contar a história do filme, contava melhor do que o filme. Tá vendo? E aí Juca fazia a encenação, o bang, o bandido atirou, papo, ele contava o filme melhor do que o próprio filme. Então a minha mulher lá em casa tá assim, contando a história do livro melhor do que o livro. Pois é, ela conta com o olhar dela, com a emoção dela, né? Viu? Aquela história antiga que diz, quem conta um conto, acrescenta um ponto, né? Bom, então, porque acrescenta a sua emoção, né? Então o resumo é o seguinte, é que ela me relata que Michele sempre trata no plural, não é? Nós na Casa Branca, nós isso, aquilo. Ou seja, ela quer dizer o seguinte, que quem governava os Estados Unidos era o casal, não era só o Barack. Ela está colocando isso, ou seja, pode ser até uma metáfora para dizer que a mulher manda realmente no marido, ou sugere, ou ajuda a governar, participa da vida do governante, de uma forma ou de outra. A senhora concorda com essa assertiva, ou essa situação, essa colocação de que a mulher, direto ou indiretamente, ela também governa? Olha, Dilson, e você só reforçou aquilo que eu te disse antes do papel da mulher ou da primeira-dama, que depende da... Barack Obama e a mulher, a Michelle, eles têm uma... A impressão que nos passa é que eles são um casal... porque ambos são advogados, né? Ambos participavam da profissão juntinhos todo o tempo. E ela parece que é uma pessoa muito ativa. E no relacionamento, alguns homens, assim como as mulheres, eles sempre perguntam ao outro, o que é que você acha, o que é que deixa de achar. Já outros homens não permitem isso. Diz, não estou te perguntando isso. Você não tem que interferir nisso. Esse não é o seu papel. Eu já ouvi, uma certa feita, um casal de políticos da capital, onde a mulher foi dar uma opinião e o marido disse, passou o olho assim para ela, tipo assim, cala a boca. Sabe? Ele não tem nada a ver com a CM, né? Ele não disse nada, mas ela entendeu porque ele deve dizer outras vezes. Então, essa participação, por exemplo, quando eu escuto rádio todos os dias. Todos os momentos que eu estou circulando ou estou em casa, eu estou com o rádio ligado. Tá? E a TV também para ouvir. Eu brinco que eu sou um ouvido e um olhar. Eu sempre tive de cidadã. Eu sempre olhei, eu sempre vi, eu sempre sugeri, eu sempre indiquei, independente. Agora eu tenho um olhar mais focado, porque quando eu vejo alguma coisa que está errada, quando eu vejo alguma coisa que precisa ser feita, eu anoto literalmente. E se for possível, eu fotografo. Meu celular é cheio de fotografia. Para quando chegar em casa, dizer para ele, olha, veja com o secretário tal, o que é que pode fazer para melhorar isso? Eu ouvi isso no rádio, no programa de Dilson, de Fernando, eu ouvi isso, vê o que é que isso pode ser feito para ser modificado. Quer dizer, eu tenho uma participação nesse sentido. Ou quando eu escuto alguma coisa que é muito legal, eu faço um elogio. Digo, olha, eu ouvi o elogio de fulano de tal e eu não sabia disso. Porque no corre-corre, como eu te disse, o tempo que ele passa em casa hoje, além de ser um tempo muito pequeno, é um tempo ocupado pelos telefones. Porque o telefone inteiro toca o tempo inteiro. Pra você ter ideia disso, tem dias que quando ele vai dormir, eu espero ele dormir, eu tiro o som do celular, porque senão eu não durmo. Porque quando ele chega em casa, ele dorme, como dizia minha mãe, o sono dos justos, ele apaga. E eu tenho um sono mais superficial, aquele sono de quem cuida da casa, de quem está atento aos detalhes, então é um sono mais superficial. Então, muitas vezes, eu tiro o som do telefone dele, porque se eu não tirar, eu não durmo. Porque as pessoas ligam.
1h da manhã, 3h da manhã, 5h da manhã. No começo, eu atendi essas ligações achando que podia ser alguma coisa importante. Não, é porque eu não consegui falar com ele e eu sei que ele sai de casa cedo e eu estou ligando 4h da manhã. Entendeu? Então, é um cuidado que eu tenho de estar funcionando como olho e ouvido, né? Mas eu só sinalizo. Até porque, quando as coisas dão certo, legal para ele. Mas se a minha sugestão, e eu não sou técnica, né? Tem coisas que eu entendo que é na área de medicina e mesmo assim nem tudo, né? Mas o que eu entendo, o que eu acredito como correto, eu sinalizo. Agora, se o que eu sinalizo vai ser feito ou deixa de ser feito, é outra história. Até porque o nosso tempo em casa é tão curtinho, que eu procuro que seja um momento em que ele relaxe, em que ele, sabe, bota as emoções mais tranquilas para aguentar o dia seguinte, né? Doutora Danilda, fala um pouquinho da atuação da senhora na UF, sobre o perfil das pessoas que estão se formando, inclusive agora, lá. Como é que é? Gostaria que a senhora falasse um pouco disso. Olha, Dilson, eu estou na UFES desde 2006. Eu peguei a primeira turma no 4º ano. Para mim, era um método, como para todos nós que formamos há alguns anos atrás, completamente diferente, que é o PBL, é uma metodologia ativa onde o papel do aluno é o principal, não é o professor que chega da aula, é o aluno que estuda e o professor está ali para mediar esse conhecimento, para discutir e para ajustar as coisas. É uma metodologia que faz do indivíduo ser estudioso. Eu digo sempre, quando chega algum adolescente no meu consultório, fala comigo, eu quero ser médica. A primeira pergunta que eu faço, você gosta de estudar? Você gosta de trabalhar? Porque você vai fazer isso a vida inteira. Então, esse curso, ele faz com que os alunos sejam mais estudiosos, eles são mais proativos. E os primeiros... nós temos um parâmetro para saber se o curso é bom ou se o curso não é bom. O nosso parâmetro é aprovação em prova de residência, que é um funil. Existe um número cada vez maior de escolas médicas, como tem das outras áreas, e a residência é uma quantidade pequenininha. Então, joga todo mundo naquele funil, o que consegue passar são os melhores, ou pelo menos os mais preparados, ou pelo menos os que estão mais preparados emocionalmente para fazer essa prova de seleção no momento. Porque a gente sabe que uma prova requer uma análise de vários fatores conjuntamente. E nós temos um índice de aprovação excelente, maior do que muitas universidades centenárias, tá certo? Então, isso é um parâmetro que nós temos. Um outro parâmetro que nós temos muito bom é o que a gente já vê na prática. Se você chegar na maioria dos hospitais e clínicas ferenses, não importa se é pública ou se é particular, você vai encontrar egressos do curso de medicina da UFES. E você vê, nós temos alunos premiados em congressos nacionais e até internacionais. Então, esse é um sinal de que nós estamos no caminho certo. Doutora Danilda, foi um prazer muito grande esse quadro. É um quadro que tem esse perfil para a gente conversar com as pessoas e entrar um pouco na vida também das pessoas, né? Na intimidade das pessoas, sobretudo da senhora, que é uma pessoa pública, né? Uma pessoa de uma atividade profissional reconhecida, de modo que o programa Bom Dia Feira, a Rádio Princesa FM, a Fundação Santo Antônio, sentiu-se honrada com a sua presença aqui. Obrigado. Peço desculpa por ter entrado mais na intimidade da família, porque o foco aqui é a primeira-dama, é a senhora Denildes. Não é a primeira-dama, é a pessoa Denilda, certo? Mas como é mulher do prefeito, a esposa do prefeito, a primeira-dama, não tem como você não entrar na vida do prefeito, né? Então, muito obrigado e fica à vontade do microfone para a senhora falar o que desejar nesse final de reportagem. Olha, já que o foco sou eu vou querer fazer rapidinho só uma coisa, porque quem me conhece hoje pode ter uma ideia diferente de quem eu sou de fato. Então, eu vou resumir rapidamente. Eu sou uma garota de uma família de classe média, de cidadezinha pequena, zona rural.
de uma família de 10 filhos, de pais pouco alfabetizados, mas que dizia que o grande patrimônio que deixaria para seus filhos era a educação. E foi o que ele fez, o que meu pai fez. Meu pai morreu relativamente jovem, eu fazia 2º ano de faculdade de medicina, mas eu estudei escola pública todas as vezes. A única inserção fora da escola pública minha foi agora no doutorado que eu fiz na Baiana de Medicina, porque em Feira não tinha ainda, o curso já tem, o curso doutorado, mas quando eu fiz não tinha ainda. E todos os meus acessos foram via concurso público. Ou seja, se você estuda, se você se prepara, se você procura fazer as coisas direito, você consegue o que você quer. Eu acho que essa é uma mensagem que eu quero dar. Eu não tive nenhuma facilidade na vida, tá? As coisas foram acontecendo na minha vida, mas basicamente fruto do meu trabalho. Eu brinco sempre que a única coisa que eu não conquistei foi ser a mulher do prefeito. Até porque isso não é uma conquista pessoal. Isso aí é uma coisa que a gente tem ao lado. Por acaso, eu me apaixonei e casei por um homem que virou político. Mas toda a minha trajetória, você falou planejamento, em algum momento você falou em planejamento. Eu planejei sim, estudar, fazer as coisas que eu gosto. Eu digo para meus filhos, quando você faz o que gosta, você faz bem. Muito obrigado. Bom dia para a senhora. Dê um abraço no nosso querido Colbert. E diga que nós torcemos por ele, para que o prefeito de Feira, e a gente quer Feira bem, né? Quem quiser Feira bem tem que torcer pelo sucesso dos que estão administrando a nossa cidade. Com certeza. E a senhora, felicidade para a sua família. Obrigada. Pois é, nós conversamos com a doutora Adenilda,